Olá, pessoa que está me assistindo. Meu nome é Mariana Ramiro e é um prazer te receber aqui no Ressaca Cultural. Esse é o primeiro vídeo do ano aqui no canal e é também o primeiro vídeo no meu novo cenário. Espero que você goste. E eu quero entrar num clima portenho aqui porque eu li o romance mais conhecido do escritor argentino Pedro Mayral, A Uruguaia, e eu quero falar com vocês sobre esse livro hoje do nosso hermano. Vamos? Antes de mais nada, só para você não esquecer, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e curte o vídeo aqui, beleza? E bom, eu não quero enrolar, até porque o livro é rápido e eu acho que o vídeo vai ser também, então vamos direto ao ponto. Toda a história de Uruguaia é passada em basicamente um dia, com flashbacks e flash forwards, que é quando a gente tem vislumbres do passado e do futuro. Ela é narrada por um escritor argentino fictício, né, o Lucas Pereira, que faz um relato para sua esposa, a Catalina, o que eu acho uma escolha narrativa curiosa, porque considerando que seria um texto ou uma carta para ela, tem detalhes e explicações que não seriam necessários, sabe? Por exemplo, você não precisa contar para sua esposa detalhes de uma traição e nem explicar quem é um amigo antigo que teoricamente ela saberia. Mas eu vou tentar superar isso para contar para vocês a história do livro. Como eu falei, o Lucas é um escritor argentino e ele tá quebrado financeiramente. Ele tá há bastante tempo sem conseguir trabalho, a esposa bancando tudo em casa, eles estão deixando acumular algumas dívidas, estão sem dinheiro para pagar uma escola em tempo integral ou uma babá pro filho, então ele acaba tendo que cuidar da criança, o que dificulta para que ele consiga escrever mais, enfim, aquele caos. Ele conta que eles já estavam nessa há um tempo, ele muito desorganizado, sem conseguir dar um jeito na vida, a esposa cansada, tendo que trabalhar mais e sem vontade de ter relações íntimas com ele. E ele não entende, ele fica, ué, cadê todo aquele fogo que a gente tinha no início? Ele cobra isso dela, né? E aí ele começa a desconfiar que ela tem um caso extraconjugal e nada tira isso da cabeça dele. E em paralelo, ele vai para um evento literário no Uruguai e nesse evento o Lucas, que tem 44 anos, conhece a Guerra, de 28 anos, uma moça super jovem, cheia de vida, e ele fica encantado com isso, né? Bem típico daquele homem de meia idade, sabe? Que cansou de se esforçar no casamento e encontra uma musa jovem, oferecendo novidade, frescor, e ele se encanta, idealiza. Inclusive, um parênteses aqui. Eu vi uma matéria de uma pesquisa, que se eu não me engano foi feita nos Estados Unidos, sobre como em relacionamentos heterossexuais, 80% dos homens que se casam pela primeira vez se casam com mulheres que têm uma diferença de até 5 anos de idade, ou seja, da mesma faixa etária. Mas, quando eles se casam pela segunda vez, ou seja, né, quando já estão mais velhos, esse número cai para 57%. Isso é bem interessante de se analisar da perspectiva de gênero, né, porque a gente é ensinado a ver homens mais velhos, grisalhos, como charmosos, experientes, inteligentes, enquanto não somos ensinados, e quando eu digo assim, eu digo socialmente mesmo, a ver mulheres mais velhas da mesma maneira. A mulher atraente é a mulher jovem. À medida em que a mulher vai envelhecendo, ela vai perdendo essa posição e vai perdendo o seu lugar na prateleira do amor. Mas enfim, isso é tema para outro vídeo, quando eu fizer um vídeo sobre o livro da Valesca Zanella. Mas eu não tive como não pensar nisso quando eu vi essa representação dessa jovem atraente, diferente, salvadora do nosso narrador personagem aqui. E é curioso como ela é realmente idealizada por ele, porque quando ela começa a trazer algumas questões pessoais dela, ele já perde um pouco do encanto, porque ele realmente queria viver essa idealização, né? Ela deveria ser só um momento de alívio, essa fuga da realidade. Mas enfim, ele dá todo esse contexto pra gente, mas a história mesmo, ela acontece basicamente em um dia, quando ele vai de novo para o Uruguai. Ele é contratado por editora estrangeira e precisa ir para lá, para o Uruguai, para receber um adiantamento. E é claro que ele aproveita essa viagem para reencontrar a moça que ele conheceu no evento. E é a partir daí que a história vai desenrolar. E eu não vou contar pra vocês sobre a história, porque eu quero deixar a curiosidade aí pra lerem o livro. Já falei alguns pontos que me chamaram a atenção, né, nesse livro, tanto a escolha narrativa, quanto algumas características do personagem que confesso que não me ajudam a criar uma grande empatia por ele. Mas eu quero falar de pontos positivos também, porque senão eu não estaria fazendo essa resenha aqui. Eu achei essa leitura muito fluida, as frases são curtas, não é uma narrativa enrolada,
Tanto que o livro mesmo é curto, sabe? E ele tem umas tiradas muito engraçadas também. E eu fiquei muito curiosa pra ver como que ia desenrolar essa história. Como que ia ser o dia, o que ia acontecer depois, por que ele tava escrevendo essa carta pra mulher. Enfim, então foi uma leitura muito rápida e tranquila, apesar de eu me irritar sim com alguns pensamentos, atitudes e com a responsabilidade do personagem principal em alguns momentos. E outra coisa que eu gostei muito foi a descrição dos lugares, tanto em Buenos Aires como em Montevidéu. Eu nunca fui pra Montevidéu, por exemplo, mas eu conseguia imaginar as ruas, os hotéis, as lojas, os restaurantes, o mar. Realmente é um livro que traz aquela sensação de que você tá conhecendo um lugar novo através da leitura. E eu amo isso. E eu também amei que tem várias referências ao Brasil ao longo da obra. Esse foi o primeiro livro do Pedro Amaral que eu li, que foi o último publicado por ele até agora, mas foi o mais aclamado e é o mais conhecido também. Mas logo que eu acabei essa leitura, eu já comecei a ler um outro livro dele, chamado Salvaterra, que eu gostei bastante, também foi uma leitura muito rápida, então eu posso fazer um vídeo sobre ele depois, inclusive. E então a leitura de Uruguai me despertou a curiosidade também de ler outros livros do autor, porque eu gostei do jeito que ele escreve, de como a narrativa é fluida mesmo, como as histórias são envolventes. Então me despertou curiosidade para ler outras coisas dele. E você já leu algum livro do Pedro Amaral? Já leu a Uruguaia? Me conta aqui o que você achou e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!